Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta quinta-feira, dia 21 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. A São Mateus nós queremos elevar as nossas preces, pedindo a sua intercessão. Ele que foi um evangelista, ele que escreveu o evangelho que nós meditamos todos os dias. Queremos agradecer também porque ele foi um dos canais para que a vida, a mensagem de Jesus chegasse até nós. E o evangelho da festa de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Já deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com alguém esse evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nessa festa de São Mateus, que é esse evangelista tão importante, como no curso bíblico nós vimos, o Evangelho de Mateus, ele é destinado para um público de cristãos que vinham do judaísmo. Então, eles vinham com uma mentalidade formada pela religião judaica. E Mateus usa dessa mentalidade para apresentar Jesus como o Messias tão esperado pelo povo judeu, como aquele cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. Então, no Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus como o novo Moisés, que sobe a montanha e apresenta a nova lei. Mateus, ele fala uma linguagem muito semítica, muito judaica, justamente porque o seu público é esse. E o evangelho de hoje, na festa deste apóstolo, é justamente o evangelho da sua vocação, o evangelho do seu chamado fundamental para que toda a mudança acontecesse na vida de Mateus e para toda a missão que ele viria a realizar. Toda vez que eu escuto esse evangelho, eu me recordo de um quadro pintado por Caravaggio. Esse quadro está na igreja de São Luís dos Franceses, que fica bem no centro de Roma. Fica essa igreja bem pertinho da casa onde eu morava. Diversas vezes passando por ali, eu entrava nessa igreja justamente para contemplar este quadro que Caravaggio pintou do chamado de Mateus. E nesse quadro apresenta Mateus ali debruçado sobre a mesa da coletoria de impostos e Jesus que chama. E Caravaggio, ele trabalha de uma forma que a luz sai de Jesus e chega até Mateus, para dizer que ele que vivia na escuridão foi iluminado pela luz de Jesus. O evangelho de hoje mostra muito bem isso, porque é Jesus quem vê Mateus, é Jesus quem chama Mateus. Na vocação, sempre a iniciativa não é nossa, mas é de Deus. E Jesus não se importa se ele é cobrador de impostos, se ele tem pecado ou não.
Jesus não se importa com o passado de Mateus, mas se importa com aquilo que ele poderia e, de fato, realizou. E da parte de Mateus, ele imediatamente se levanta e segue a Jesus. É assim, diante do chamado de Deus, nós precisamos nos levantar, deixando de lado, ele deixou de lado o dinheiro que tinha ali, os impostos que talvez tinha recebido, as vantagens que ele levava ali naquele papel de cobrador de impostos, ele deixa tudo e segue a Jesus. Que hoje São Mateus interceda por nós, para que nós tenhamos também essa liberdade de deixar tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus e que nós possamos ser seus anunciadores, como Mateus foi, que nós possamos levar a palavra de Jesus onde nós estivermos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.